quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14:3. Jesus estava falando aqui numa determinada circunstância em que Jesus estava voltando realmente para o Pai e estava deixando uma promessa para os seus discípulos, que iria preparar lugar. E Jesus usou a palavra que é o centro dessa mensagem de hoje, que é a palavra voltar, né? Aliás, eu vinha meditando sobre a mensagem do dia de hoje, e essa palavra voltar, ela me trouxe assim um grande alento, né? Porque a palavra voltar, ela tem um sentido realmente interessante. Na verdade, a palavra voltar, ela pressupõe duas coisas. Ela pressupõe que nós estamos voltando, estamos retornando, e pressupõe também em que nós temos um local para o qual nós vamos retornar, ou que nós vamos voltar ou vamos descansar. Então, na verdade, a palavra voltar, ela pode até, dependendo da circunstância, trazer até uma certa esperança ou um certo descanso. A palavra voltar, então, além do retorno propriamente, ela pressupõe a existência de um local seguro, um local conhecido, um local onde nós estivemos anteriormente. E entre os termos, né, similares à palavra voltar, né, nós temos regressar, reverter, restituir e também devolver, e também recordar, reavivar, relembrar, entre outros significados similares. Alguns deles até nos trazem lembranças, nos trazem de volta a determinadas situações, determinadas experiências, determinados momentos que nós vivemos em nossa vida. E também assim é com Deus. Em Atos 7, versículo 39, nós também encontramos aqui um outro aspecto da palavra voltar. Atos capítulo 7, versículo 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Amém. Então, o povo lá de Israel, naquela situação em que eles estavam ali vagando pelo deserto, eles deram voltas. Esse na verdade, uma palavra, a palavra voltar, mas aí a palavra volta, de dar voltas. Mas ela tem um sentido também do povo que nesse momento ele estava ansiando pela vida que eles tiveram lá no Egito. Então muitos queriam voltar, muitos queriam retornar àquela vida. Porém, é interessante a gente entender aqui a situação em que eles se encontravam, de que Deus queria que eles voltassem, sim, mas voltassem a uma condição de uma promessa de Deus. Então, se você se reportar a Gênesis, capítulo 15, versículo 5 e 6, você vai encontrar a promessa de Deus a Abraão. Quando Deus prometeu a Abraão que toda aquela terra, que é a terra que posteriormente o povo de Israel possuiria, e diz o seguinte: então conduziu
até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém. Então Deus concedeu uma promessa a Abraão, e essa promessa era de uma terra prometida, e justamente o povo, ele deveria voltar sim, mas não voltar ao Egito, mas voltar à promessa, voltar ao local que Deus havia prometido. Então é interessante que muitas vezes a gente procura voltar em nossa vida, a gente procura retornar para algum lugar, mas nós temos que refletir. Nós temos que voltar sim, mas para onde nós vamos voltar? Nós temos que voltar para o local correto, o local da promessa, o local que Deus tem prometido para nós, o local que Deus prometeu a você. Então, justamente que você possa voltar realmente, voltar à promessa, voltar à vontade de Deus. Nós estamos atualmente diante de uma condição, né, em que se fala aí na volta ao convívio social, né? É interessante que esses momentos que nós temos vivido, essa situação, ela nos leva a refletir sobre muitas coisas, né? E agora, exatamente no momento que nós estamos vivendo e passando, né, que estaremos passando brevemente, né, estaremos, digamos assim, voltando ao convívio social, e gradualmente até alguns já estão de maneira mais adiantada fazendo isso, né? Outros estão sendo talvez aí certamente um pouco mais prudentes, né? Mas é interessante que, sobretudo, em tudo isso, né, o que nós temos que priorizar em nossa volta é a nossa volta para com a vontade de Deus. Nós temos, tudo bem, essa volta ao convívio social, mas a coisa mais importante é para onde nós voltamos, inclusive a nossa atenção, para onde nós estamos voltando de fato. Eu gostaria de ler aqui também em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 1, versículo de número 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nós vamos ler até o versículo de número 11, tá? Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. O lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém. Então, meus irmãos, a nossa vida, ela realmente, a Bíblia fala, né, em outro trecho, que a nossa vida é como um sopro sobre a terra. E realmente a nossa vida é muito breve. E o trecho que nós acabamos de ler lá em Eclesiastes,
ele fala justamente sobre as nossas vidas e como as nossas vidas elas estão entrelaçadas, né? Em ciclos do nosso viver diário. Então, a cada dia você acorda, a cada dia Deus permite, o sol nasce, né? A cada dia, né? Cada dia temos uma bonita manhã, às vezes é uma manhã nublada, mas sempre é um dia realmente na presença de Deus. E tudo isso se repete, tudo se renova, e são ciclos que se repetem a cada dia, a cada mês, a cada semana, a cada ano, enfim. Então nós temos ciclos em nossas vidas, nós temos coisas que se repetem, e coisas que se repetem para que nós aprendamos pela repetição, aprendamos pela insistência, aprendamos pela absorção gradual e contínua. Mas esse voltar, esse renovar, ele deve sobretudo nos remeter à volta ao local que Deus espera, para onde nós devemos de fato voltar, realmente. Não para o local como o povo de Israel, né? Eles tinham aquela saudade do Egito, mas nós temos que voltar realmente à promessa de Deus. E a promessa de Deus realmente é que voltemos para Ele, que você se volte para Deus, para que volte a sua atenção realmente para o Senhor Deus. E isso não só no sentido do nosso coração, mas no sentido inclusive da nossa existência terrena. Em algum dia nós nos encontraremos com o nosso Deus. E conforme nós lemos aqui no início, Jesus retornou para guardar lugar para nós voltarmos. Então esse voltar é o nosso voltar final, é quando nós finalmente voltaremos à casa do nosso Pai. Então, meus irmãos, eu queria deixar essa palavra com todos, e que nós possamos realmente voltar para onde o Senhor tem nos designado, para a promessa de Deus, e também voltando a nossa atenção a Deus. E o nosso voltar diário, as nossas voltas que nós damos aqui diariamente, que possamos dar essas voltas realmente, não como um povo teimoso ou um povo insistente, mas um povo que se alegra a cada dia, que a cada dia se renova, a cada dia rememora dias felizes, dias alegres, e que anseia realmente por um novo viver e uma nova condição em nossas vidas. Amém.